Depois que o Mamãe Falei disse que não é anarcocapitalista, que imposto não é roubo, é claro que muitos libertários comentaram isso no Facebook e muitos também desafiaram ele para um debate, inclusive eu também desafiei. E ele deu várias respostas, colocou vários comentários. Basicamente ele disse que não debate com ANCAPs, que ANCAPs são mais engraçados que comunistas, que ANCAPs deveriam se mudar para outro país se não gostarem dos impostos. Disse que nós somos ANCAPs de apartamento, que é uma coisa engraçada. Então, para ser ANCAP, você tem que morar em casa ou tem que morar no meio da floresta. Isso eu gostaria que ele esclarecesse melhor. Ou será que ele está só zombando da nossa cara? Será que ele está admitindo que não tem argumentos e então está só jogando um insulto na nossa cara, assim como ele faz nos vídeos dele? Que ele faz perguntas aos esquerdistas e eles respondem a pergunta com insulto, com agressão. Então será que ele está fazendo a mesma coisa? Ou seja, vamos questionar tudo menos o anarcocapitalismo. Isso ele não consegue questionar. Vamos questionar tudo menos os impostos. Isso não pode questionar. Isso é sagrado para ele. E aí ele falou que os ANCAPs de apartamento, né, esses ANCAPs que cresceram com pai e mãe no apartamento, que não cresceram no meio da floresta, criados por lobos selvagens, né? Por que esses ANCAPs não compram o seu tanque de guerra e vão explodir o Estado, né? Como se isso demonstrasse a hipocrisia dos ANCAPs. A mesma coisa que você falar para uma vítima de assalto. Ué, você não quer ser assaltado? Então por que você não vai lá e mata todos os assaltantes? Ou uma vítima de estupro. Ué, você não quer ser estuprada? Então por que você não vai lá e começa a esfaquear todos os estupradores? Como se a culpa de uma agressão fosse da vítima. Como se a culpa das pessoas serem desarmadas, serem ameaçadas pelo Estado, serem roubadas pelo Estado, como se a culpa disso fosse da própria pessoa, fosse da própria população, fosse do próprio indivíduo. Ou seja, ele acha que o Estado tem legitimidade para fazer o que quiser pela lei do mais forte mesmo. Ele defende a lei do mais forte. Se você não tem força para se defender do agressor, a culpa é sua. E você é que é o hipócrita. Não é ele que é hipócrita, que defende a força do Estado e ao mesmo tempo questiona alguns tipos de Estado, mas não outros. Não, isso não é hipocrisia. A hipocrisia é você ser agredido pelo Estado e não ter força para se defender. Sendo que a sua falta de força para se defender é exatamente porque o Estado desarma a população. Então é engraçado como o Arthur consegue questionar esquerdistas, consegue fazer esquerdistas passarem vergonha, mas quando ele é questionado por ANCAPs, ele muda de lado. É ele que não consegue responder, é ele que apela para a lei do mais forte, é ele que fica putinho, é ele que não tem tempo, que isso não vale o tempo dele, porque ele tem coisas muito mais importantes para o Brasil, que é esse tipo de discurso exatamente estatista, exatamente coletivista, exatamente megalomaníaco, que é o típico discurso de quem não tem argumento, de quem não consegue debater racionalmente, então tem que apelar para a autoridade, tem que apelar para a lei do mais forte. Então você é que se mude, você é que compre o seu tanque e entre em guerra com o Estado. Ou seja, um tipo de discurso antirracional, um tipo de discurso que apela para a força, que coloca a força acima da racionalidade. Então, ele está menosprezando a argumentação, menosprezando o questionamento, ironicamente, que é o lema do canal dele. Então, ele está sendo realmente hipócrita, até mesmo porque ele se propõe a defender no canal dele, que é questionar, que é argumentar, que é usar o raciocínio. Então, basicamente, ele está falando, você não deve raciocinar, você não deve argumentar, você deve simplesmente ou usar a força, ou entrar em guerra com o Estado, ou fugir, que é exatamente o que eu costumo dizer, que a resolução de conflitos sem a propriedade privada é impossível. Então, realmente, sem a propriedade privada para dizer quem pode fazer cada coisa, a única saída é a lei do mais forte, é a lei da porrada mesmo. E o Arthur Duval está demonstrando isso, está confirmando isso, porque na ausência de argumentos racionais, ele apela para a autoridade e para a lei do mais forte. Inclusive agora ele faz parte desse mais forte, ele faz parte do Estado, ele foi eleito, nós estamos pagando o salário dele pelo uso da força, que é o imposto. Então agora é inclusive conveniente para ele defender a lei do mais forte. Então vamos ver se ele realmente é capaz de questionar tudo, inclusive questionar o Estado, questionar impostos, ou se ele vai continuar se contradizendo, se ele vai continuar fugindo
dos argumentos racionais. Ao contrário dele, eu não uso a lei do mais forte, eu uso a lei de propriedade privada, a lei do livre mercado. E se você quiser contribuir com o meu trabalho voluntariamente, através da sua propriedade, você pode se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se ou do Padrim que estão na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.